quero compartilhar nessa manhã uma palavra que ela é bem conhecida nossa. Na verdade, toda palavra é conhecida nossa. Toda palavra da Bíblia, ela é conhecida nossa. Então, eu já até preguei aqui na casa sobre esse tema, né? Que o reino de Deus, ele é tomado à força. E eu estava buscando o Senhor qual seria a palavra para hoje. E veio novamente, e claro que sempre que o Senhor fala conosco em cima da sua palavra, que é a mesma palavra, ela foi ontem, ela é hoje, ela será eternamente. Ela é a palavra viva do Senhor. E claro que o Senhor sempre dá uma experiência nova, um trabalhar novo em cima, uma revelação nova, uma dimensão nova em cima da mesma palavra. E nós podemos ver em Mateus 11:12, né? Aonde o Senhor fala na sua palavra que o reino de Deus, ele é tomado à força. Você vai declarar comigo: o reino de Deus é tomado à força. Não, isso está fraquinho. O reino de Deus, ele é tomado à força. Amém. E o que a palavra de Deus está querendo nos ensinar com a sua palavra? Que o reino de Deus, ele é tomado à força. Tem algumas traduções, né, Bento, que diz que ele é tomado na violência. Os violentos tomam o reino de Deus à força. Eu gostei dessa palavra, os violentos. Sabe por que eu gostei dessa palavra? Porque essa violência nós precisamos externizar para tomar alguma coisa. Nós não podemos chegar diante de uma situação. Vou dar um exemplo bem comum, bem básico, né? Chega o inimigo e ele quer te tomar a sua bênção. Sabe quando você parece que a sua bênção está chegando, mas ela não chega? E parece estar chegando, e você fica naquela expectativa de que a bênção vai chegar, é hoje, e ela não chega, sabe? Sabe por quê? Porque o inimigo, ele não permite que a tua bênção chegue até você. Ele quer tomar a tua bênção, ele quer tomar a nossa bênção. Diga para o teu irmão do lado: você sabia que o inimigo não quer que você seja abençoado? Sabia que ele quer roubar a tua bênção? Ela já é sua, a bênção do Senhor, ela já é nossa, já nos pertence. Mas ele não quer que nenhum filho de Deus, nenhum, pegue a bênção de Deus. Ele vai fazer de tudo. E ele não é misericordioso, ele não tem misericórdia, não. Eu não vou atacar menos esse crentinho aqui, eu vou atacar menos esse filho de Deus, vou atacar mais aquele outro. Não, ele veio para matar, roubar, destruir e roubar a bênção de Deus que já está determinada para você, para mim e para você. Você sabia que quando nós nascemos, fomos gerados no ventre da nossa mãe, e ao nascermos, o Senhor já nos deu um destino profético. Nós somos o povo profético. Nós já nascemos com destino profético. Diga para o irmão do lado: você já nasceu com destino profético. E se você não sabia, você fica sabendo hoje. Esta manhã eu quero trazer uma notícia para vocês. Se você quiser se escandalizar comigo, pois pode se escandalizar, que eu nem ligo, já sabe quem me conhece.
Eu quero dizer para você nesta manhã, que a bênção estava na tua mão, mas você não vigiou, o diabo te roubou. É forte? Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que nós temos um inimigo que anda ao nosso derredor, tentando nos tragar. Tragar o quê? As nossas bênçãos, que já é direito nosso, que já nos pertence. Hoje o Senhor me deu uma palavra profética para esse rapaz aqui, eu não sei nem o nome dele. O caminho que você está andando não é o caminho que Deus tem preparado para você. Há um outro caminho. Um caminho de luz, um caminho de paz. Porque o fardo que você está carregando é um fardo pesado, e o fardo do Senhor é leve e suave. Mas quem está colocando isso é o inimigo. Ele não está te permitindo você chegar no teu lugar de destino. Você está achando que essa vida que você está vivendo é a vida que Deus tem preparado para você? Não. Essa aí não é. Apenas um ensaio de uma preparação de um novo caminho extraordinário. E não se contente e saia desse caminho e ainda deixa tudo para trás. Não leve contigo para o caminho novo que Deus tem preparado. A bênção está chegando na nossa mão, mas temos um inimigo das nossas almas, o diabo. Como diz no livro de Pedro, vamos lá ver. Não temos uma projeção aqui, mas nós vamos ter logo. Pedro 5:8, o que diz? Que nós temos um adversário. Quem tem esse adversário? Todo filho de Deus, todo crente tem um adversário chamado diabo. Que anda ao nosso derredor. O tempo, às vezes ele anda ou é o tempo todo? O tempo todo. Nós estamos muitas vezes distraídos com coisas naturais, terrenas, e nessa distração nós esquecemos que tem alguém, uma força maligna andando ao nosso derredor, e muitas vezes no não vigiar, não estar atentos, ele vem e toma aquilo que é nosso, ele rouba a nossa bênção. Mas eu profetizo para você nessa manhã, ninguém vai roubar nenhum filho seu. O diabo não tem poder para roubar nenhum filho seu, não vai tirar do caminho do Senhor. Os filhos seus são do Senhor, vão estar no caminho do Senhor. Deixa quieto, o Senhor sabe a obra que faz, estará servindo o Senhor toda a família aqui. Por que eu digo isso? Porque o Deus que nós servimos não é qualquer Deus. Nós servimos o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o autor da vida e o autor da morte, que nesse exato momento nenhum fio de cabelo cai da cabeça de alguém sem que ele permita. Ele que toca na natureza, ele que toca no homem, ele que nesse exato momento está tirando a vida de muitos, mas está dando vida a muitos. Esse Deus poderoso é o nosso Deus. Você nesta manhã já escolheu a servir o Deus dos deuses. Se você decidiu a servir o Deus dos deuses, você não precisa carregar mais fardos. Você não precisa estar debaixo de opressão maligna, de enfermidades, de miséria. A pobreza não faz parte do reino de Deus. A
miséria, a pobreza é do diabo. Ele que quer te aprisionar na miséria, ele quer te pôr na miséria, na pobreza. Não aceite na tua mente. Transforme a tua mente, porque o Deus que nós servimos, Ele é dono do que? Não é só do ouro e da prata. Ele é dono de tudo. 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 Se Ele é dono de tudo, nós também, como igreja, como irmãos, como filhos de Deus, nós podemos ter tudo que o Senhor queira que nós tenhamos, porque Ele é Pai. Ele é Pai. Você não é órfão. Nós não somos órfãos. Nós não somos órfãos. Não precisamos viver a miséria, a pobreza, porque nós temos um Pai todo-poderoso, dono de tudo, que libera sobre nós tudo que necessitamos. Você concorda comigo nessa manhã? Pois o espírito de miséria e pobreza sai da sua vida. Se você crer no teu coração, sai hoje nesta manhã. A prosperidade, a bênção é para a igreja, não é para o ímpio não. O mundo jaz no maligno. É para a igreja, é para você, é para mim, é para a noiva de Cristo. A noiva de Cristo é abençoada. A noiva de Cristo, ela é transformada, ela é curada. A noiva de Cristo, na noiva não tem pobreza, não tem miséria, não tem enfermidade. A noiva de Cristo, o corpo de Cristo é um corpo perfeito, e Ele é a cabeça. Se Ele que é Cristo é a cabeça, como que um corpo ia ser miserável, pobre, cheio de doença, miséria? Não aceite hoje. Hoje é a tua manhã de libertação. Hoje é a tua manhã de libertação. Não aceite nada menos. Não aceite nada menos de que ser filho de Deus é com direito de filho. Olha lá, macatara lá, macho que tererê balabás. Orerê balabá cotocoteque. Tira lá, macoteque tela lá, macoteque tererê balabás. Checatara lá, balabás. O reino de Deus é tomada a força. E eu nessa manhã, eu vou te mostrar como é que você toma a força. Vocês mais profeta, como assim? Você tem que fazer, imitar os seus pastores, os guerreiros. Imitar os líderes. Quando você vê seu filho indo para um caminho, você não vai brigar com o filho. Você não vai falar com o filho. Você pai, você mãe, sabe o que você faz? Capeta, vem aqui. Agora, solta o meu filho! É na autoridade do nome de Jesus. Você solta porque ele pertence a Deus. E a briga não é com meu filho, é comigo. Minha empresa está indo mal? Solta, capeta. Pode soltar, sai no redor. Porque a minha empresa é do Senhor Jesus e nela você não toca. O Senhor está levantando uma igreja guerreira para esse tempo do fim. E se você não for guerreiro, vocês vão perecer. Porque é na guerra que nós lutamos e vencemos. Se ficarmos passivos, não teremos nada de novidade, de novo na nossa vida. Você crê? Diga amém. O Senhor está levantando uma igreja guerreira. E são remanescentes. Você sabe o que é remanescentes? Não há mega igreja, uma mega estrutura, que só alimenta o eu. O Senhor tem nada a ver com homens e com o eu dos homens. Forte, né? Mas eu quero deixar bem claro. O Senhor tem nada a ver com templos grandes. O Senhor não tem nada a ver com homens estrelas.
O Senhor tem a ver com um povo que não se dobra às forças malignas, um povo guerreiro que está disposto a pagar preço para que o reino de Deus se cumpra na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí. Você sabia que as estrelas estão caindo? As estrelas homens estão caindo e vai cair mais, porque ele não reparte a sua glória com ninguém. A glória é dele, a glória é dele, a glória é dele, a glória é só dele. Tem muitos espíritos malignos chamados Leviatã. Quem já ouviu a mensagem do meu marido aqui, o espírito de Leviatã? Quem não escutou, pode escutar. O Leviatã está entrando dentro das igrejas, bem, tá? E está sentado no altar. Porque toda a glória parece que é para o homem. Tudo que acontece é para o homem. É Leviatã, o espírito do orgulho. E o Senhor está levantando uma igreja nesses dias na terra. Grupos como o nosso, povo como o nosso, na terra toda tem. No Brasil tem vários lugares, mas é um povo que não se dobra. Um povo que a glória do Senhor, um povo que o reino de Deus é que prevalece na igreja, que prevalece na família. Um povo de destino, um povo com visão, aleluia! E nessa manhã o Senhor te trouxe aqui para que você possa ouvir e entender que o reino de Deus ele é tomado à força. É tirado do inimigo tudo aquilo que é de direito seu, meu, nosso, da nossa família. E você pode pensar, mas eu não tenho força, pastor, para lutar, para chegar no inimigo. Nós não temos força. O Senhor dá força para nós. Nós não temos força, a gente não tem força nenhuma, mas o Senhor dá força para nós. Ele nos fortalece, Ele libera a sua força, libera a sua unção. Como diz Isaías 62, né? O profeta Isaías declara: eis que o Senhor me ungiu, pois eu quero ir no teu lugar. Você tem coragem de dizer: eis que o Senhor me ungiu para quê? Aí, pensa aí. Você foi ungido, chamado para quê? Todos nós que somos salvos, que o Senhor nos tirou das trevas para a luz, Ele nos deu um destino, Ele nos predestinou com a sua unção para algo no seu reino. Ninguém está na igreja só para ficar sentado, ouvindo todo domingo o culto, indo para casa e a vida continua na mesma. Não, todos nós somos ungidos. E o profeta Isaías: eis que o Senhor me ungiu. Ele não disse: eis que um homem, não sei quem lá me ungiu. Eis que o Senhor me ungiu. Naquela unção já veio a força, já veio o discernimento, já veio a confirmação do que seria o destino profético dele. E você que está nessa manhã, você tem que descobrir seu destino profético e declarar: isso que o Senhor me ungiu para isso ou para aquilo. Você não pode andar em círculo igual Satanás, ele anda ao redor do crente, ele anda ao redor tentando. Nós somos do caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e esse caminho perfeito, maravilhoso, mas eu tenho que andar nesse caminho com um destino profético. E o Senhor me ungiu, diz Isaías, para libertar os cativos, os aprisionados, os doentes, os depressivos. As pessoas que não têm mais esperança, na depressão profunda, na doença mental, nos ataques de Satanás desses últimos tempos, é a doença mental. Para curar a alma esfacelada, para curar os doentes, para abrir as prisões, os portões de ferro. Você acha que é abrir como?
O Senhor deu uma chavinha para Isaías, diz: Isaías, você vai lá, abre esse portão, esse aqui você quebra, essa ferramenta você vai lá e quebra as fortalezas. Não, as nossas armas são espirituais, é a autoridade que o Senhor nos dá. Você apresentou uma barreira, levantou um portão de ferro, pôs um cadeado no inimigo, pôs e disse: isso aqui não é seu. Sabe o que você faz? Pega a unção do Senhor e vai, arrebenta na unção, na oração, e com a palavra do Senhor diz: está escrito. Está escrito, e eu arrebento agora, eu desfaço agora pelo poder de Deus, porque está escrito que eu sou filha do Altíssimo, e como filha do Altíssimo eu tenho o meu direito é ser livre, ser curado, ser transformada, em nome de Jesus. São armas espirituais. É muito interessante nessa manhã nós pararmos para meditar aqui. A armadura que Deus nos coloca ali em Efésios 6, de 10 em diante, né? Até 18. São vestimentas defensivas. Só tem uma que é ofensiva. Você sabia disso? O Senhor desvista essas roupas espirituais para nos protegermos. Mas tem uma que é ofensiva, que é a palavra de Deus. Está escrito. Está escrito. É como você pega a espada e diz assim, ó, e derrota o inimigo. O capacete da salvação para guardar a nossa mente. Quem tem a Bíblia, vamos abrir lá em Efésios. Vamos dar uma olhadinha na roupa da armadura aqui. O cinturão da verdade é falar a verdade. É muito interessante que nessa manhã você tenha um entendimento, nós precisamos ter esse entendimento, de que se o Senhor deixou essa roupa para nós vestirmos, que nos dá proteção, cobertura, eu preciso estar alinhado com a vontade de Deus e vestido toda essa vestimenta. Eu não posso ser um cristão que anda por aí desprotegido. Eu preciso estar com o meu capacete da salvação. Porque esse capacete da salvação vai me guardar, me proteger dos dardos inflamados do maligno, das setas malignas. O cinturão da verdade vai me proteger de eu andar na verdade. E eu vou abrir um parênteses aqui nessa manhã, que infelizmente ainda existe no meio cristão muita mentira, muita falsidade, mas eu quero declarar nessa manhã que não é isso que o Senhor tem para a sua vida. O Senhor quer que todos nós sejamos homens e mulheres que falam a verdade, se expressam a verdade, mas vivem a verdade. Receba isso no teu espírito, que veio nessa manhã, o Senhor me mostrou que alguém precisava ouvir essa palavra, que há muita mentira. Aí pessoas que diz, não, eu não minto, mas não fala a verdade, o marido para a mulher para o marido, para os filhos, e muito menos para a igreja, para os irmãos. Vive uma falsidade, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente coloque o cinturão e viva na verdade. Jesus Cristo, Ele é a verdade. Aleluia, glória a Deus. Dá para dar um glória a Deus aí? A couraça da justiça. Quando alguém se levantar, falar mal de você, criticar, julgar, o julgamento é uma coisa incrível, como está no meio do povo. Não tem problema, não ligue, nem considere, porque nós temos um justo juiz que julga nossas causas e nos conhece. Então não se estressa, nem leva para o coração nada, porque
o Senhor nos guarda e nos protege, Ele é o justo juiz, né? E se nós temos essa revelação, esse entendimento, isso é maravilhoso, né? A couraça da justiça, né? A sandália da paz. E quando alguém me ofende, eu procuro não revidar, não querer saber, não deixar se criar aquilo ali, né? Eu estou promovendo a paz, eu tenho que estar calçado com os sapatos da paz. Dentro da minha casa, marido e mulher, lembre-se que quando um está falando algo, está estressado, você fica em oração pelo outro. Não queira discutir, ou provar, ou fazer alguma coisa. Isso é brecha do inimigo para sua casa. Mas ore, né? E como eu disse, nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a única arma ofensiva. Mas eu tenho que estar preparado com o capacete, com o cinturão, com a couraça, todas essas armaduras. Daí quando vir um ataque do inimigo querendo roubar a minha bênção, querendo interferir nas minhas coisas, você pega o quê? A espada, que é a única que você pode combater o inimigo. Diga comigo nessa manhã. Hoje eu estou entendendo que a única forma de eu combater o inimigo é com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. As outras vestimentas é para minha proteção somente. Não adianta você dizer, inimigo, olha meu capacete, inimigo, olha meu coração, ele vai rir. Ele vai rir. Mas quando você pega a espada, que é a palavra de Deus, ele sai disparada e a tua bênção fica com você. Amém, povo de Deus? Amém, aleluia. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. E essa bênção que o Senhor está falando nessa manhã, em todos os sentidos nós temos que ser abençoados. Nós temos que ser abençoados no natural, no espiritual, no emocional, porque a obra do Senhor é perfeita. Ele não vai deixar uma pessoa doente emocionalmente e na miséria, na pobreza, na mão dos inimigos. De jeito nenhum. Ele quer, a obra dele é completa, é nos curar, nos restaurar, nos libertar dessas malignas. Mas mais do que isso, Ele quer nos trazer revelação, Ele quer nos trazer entendimento, Ele quer revelar o céu para nós, Ele quer revelar os seus segredos para nós, mas eu preciso estar muito atento e vigiando. Como nós lemos ali em Pedro, né? Vamos dar uma olhadinha ali em Pedro, novamente. Pedro 5:8. Olha só o que está escrito ali. Talvez nessa manhã você entrou que eu pensando assim, eu não tenho um adversário. Agora, olha, quando eu me converti, que era jovem, eu pensei comigo, eu não tenho adversário nenhum e nem quero esse adversário, eu não tenho. Só que é algo de um novo convertido que não tem ideia do que vai ser, né? E depois, com o passar do tempo, com a maturidade, eu fui descobrindo que não é que eu tenho que escolher querer ou não querer um aniversário. Ele já existe desde o momento que eu me converti. Desde o momento que eu saí do reino das trevas e vim para o reino da luz, já veio o adversário também, né? Porque nós deixamos do reino das trevas, do reino de Satanás, e viemos para o reino da luz. E ele não contente, ele vem atacar os crentes. Isso aí, você tem que ter essa ciência de que ele vai te atacar, ele não vai deixar você viver uma vida abençoada e achando que a vitória vai chegar sem você combater, né? Toda guerra ela é formada por batalhas e nós temos as batalhas diárias. Você pode pensar assim, mas o apóstolo é profeta, familiar, não tem batalha. O quê? Nós temos todo dia. Mas fique animado, nós vencemos todos os dias também, em nome de Jesus. E você vai vencer. E você vai vencer. Todo dia se apresenta um desafio, todo dia se apresenta algo assim que você não imagina da onde que surgiu isso. Meu filho, se vira, vá para a batalha, pega a arma de guerra, vai lá para o joelho, vai para a adoração, acorda de madrugada. O reino de Deus, ele é tomado o quê? A força. Sabe que força é essa? Acordar de madrugada não é só para ir no banheiro, não. É para você orar. Acorda de madrugada, vai orar.
dobra teu joelho. O que está precisando para aquele dia? Vai lá na guerra. Está difícil? Adore. Tem oração de guerra, oração em línguas, em mistério. Até dá uma impressão, falando tudo isso, que a gente é tudo maluco, mas o reino de Deus não é para os normais. É para aqueles que têm visão do céu e de reino. A oração, ela tem que ser todos os dias. Não escolha orar um dia da semana, um horário, não. Tá difícil? Eu ensinei minha netinha, a Mandinha, estava lá em casa esses dias, estava lá no sofá, e estava lá, digo, tá difícil, Mandinha? Ore. Repita comigo, tá difícil, Mandinha? Ore. Fala comigo aqui. Ore. Eu falei, mas você está bem, está na paz também, o quê? Ore. Está na paz, está na alegria, está tudo certo, ore, agradecendo, louve e adore. Está difícil? Faz oração de guerra, vai por joelho, guerreie contra o inimigo, sabe? Nós temos que ensinar nossos filhos que eles não são derrotados, eles nunca serão derrotados, porque não deu certo uma coisa agora, não significa que é uma derrota, eles vão vencer, mas nós temos que ensinar nossos filhos também, os netos, nós estamos ensinando que é assim a vida. Tem momentos que você vai só agradecer, louvar e adorar o Senhor, mas tem momentos que nós temos que ensinar nossos filhos. Eu ensinei ela, você quer que funcione esse negócio que não está funcionando, porque estava funcionando o negócio lá. Ela está, porque eu quero. Digo, como que você quer um negócio que não funciona? Vai orar. A oração tem poder. Eu quero meio que desafiar. Digo, tem que funcionar esse negócio aí. Né? Até um desafio para a gente ensinando, tem que funcionar esse negócio, e graças a Deus funcionou o negócio que eu estava querendo lá, né? Por quê? Porque você tem que exercitar, você tem que ensinar na sua casa, nossa casa, tem que ser uma casa de oração, de adoração, de mover, é Deus, vocês são muito chatos, só falam em Jesus e Deus, sim, porque passaremos a eternidade com Ele, não é com homens, as coisas terrenas são ilusão e passageira, mas o nosso Deus é um Deus eterno. Diga comigo, eu passarei a eternidade com Deus. Eu não sou aqui da terra, eu sou do céu. Diga para a pessoa do lado, você não é daqui da terra, você é do céu. E se nós somos do céu, se vamos passar a eternidade com Deus, o que nos interessa, gente? O céu. O resto aqui é ilusão. É ilusão, é pura ilusão. Não deixa de adorar para fazer uma coisa de ilusão. Não deixa de estar na casa do Senhor por outra coisa bobeira que vai passar. Não troque as coisas do reino pelas coisas passageiras. Fique com as coisas do reino. Que aquelas coisas que a gente deseja, Ele mesmo dá para nós. Amém? Quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, quando você coloca na sua vida, tudo aquilo que você está precisando, sabe aquele emprego que você tanto sonha, tanto deseja, aquele top, meu filho, se você colocar o reino, faça um desafio com você que está nessa manhã precisando, se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, as demais coisas que a Bíblia diz, Ele que acrescenta. Você pode ir lá tocar no patrão e me dar esse emprego, e eu quero ganhar 10 mil reais, eu quero tique, quero um monte de coisa, você não pode, mas o papai pode. O papai pode tocar na mente daquele empresário rico, que vai contratar meu filho, e o Senhor faz. Você crê nisso? Os clientes que você precisa, não fique preocupado de tentar enviar alguma coisa para ele ficar tão impressionado com o teu produto. Não. Olha para o papai. Papai, estou precisando de tantos clientes para ganhar tanto. Conta quanto você quer ganhar. Não fica na miséria. Alguém aqui já fez isso? Não para as pessoas, mas para o papai. Papai, eu estou com o sonho de ganhar tanto. Faça isso, ele ama ouvir isso. Porque é dele que vem tudo aquilo que nós precisamos. E os clientes que você precisa, é o papai que vai tocar lá na mente dele, vai chegar uma propaganda, alguém vai comentar sobre o seu trabalho, e o papai vai conduzir para que haja prosperidade sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus negócios, em nome de Jesus. Eu estou muito animada, mas eu não posso ficar aqui o dia inteiro pregando, né? Eu não estou Imperatriz do Maranhão.
Lá em Imperatriz, o pastor Nonato fala assim, ó, deixa profeta. E as horas vão se passando, e aquele mover, aquela multidão de pessoas, né? E é maravilhoso, porque lá nós estamos num ambiente para aquilo, né? Tanto o Silce, a EFOL é numa chácara, né? Então você tem bastante tempo, horário, e na cidade, que é o Silce, também é um horário bem grande, né? Normalmente na chácara, para pastores está mais... Normalmente, agora está diminuindo um pouquinho, porque tem muitos Silces em outros lugares, né? Mas é um bom número de pastores, chegou mais de 200 pessoas já, 200 pastores só na chácara. Mas lá na cidade, o Silce lá, gente... A primeira vez que eu fui, já contei isso para você, que eu fui pregar lá, eu fui pregar sobre o meu livro, o Poder Transformador do Perdão. E lá no Maranhão é muito interessante, tudo lá parece que é um evento, não é como nós aqui, né, no sul. E quando eu estou chegando lá, tinha carrinho de pipoca na frente, pamonha, eu nem sei o que mais que tinha vendendo, e eu fui descendo do carro, foram me tirando. Como? Que é isso? E aquela multidão chegando, sabe? Vai ônibus lotados. Porque lá o povo tem sede pela presença de Deus, sede por aquilo que o Senhor está fazendo novo aqui na terra, libertando os cativos, curando os doentes, e isso é maravilhoso, e que nós possamos estar sempre com sede, com fome, de estar na presença do Senhor, e que você nessa manhã saia daqui muito animado. Mas eu quero recapitular com você, eu vou chamando já meu esposo aqui, porque nós trabalhamos juntos, eu sempre começo, ele finaliza, ou vice-versa, né? Mas eu queria que você levasse contigo, que fique no teu espírito, nada de alma, a alma logo passa, você até esquece, mas no teu espírito aqui, a tua bênção já é tua. Já é. E você tem que chegar para ele e dizer, solta a minha bênção. E a arma que você tem defensiva é a palavra de Deus. Está escrito, é meu? Então larga, sabe? Larga aquilo que é meu. Larga a saúde da minha filha. Não fica olhando o filho doente. Ai, meu Deus, vou correr para culpa. Primeiro você vai para o joelho, oração, vai orar. Então, aprenda nessa vida. Você tem que lutar. Nós temos inimigo. Não adianta você querer. Se fosse, olha, eu queria até dizer para você, seria bom se a gente nem tivesse inimigo. Mas nós temos, e não adianta, e até morrer nós vamos ter. Então nós vamos aprender a lutar contra, para que as bênçãos do Senhor retornem, permaneçam e fiquem conosco, e que você seja muito abençoado. E quero que você saia daqui hoje pensando, assim como Isaías disse, eis que o Senhor me ungiu para. Saia hoje daqui pensando, Senhor, eu fui chamado, ungido para quê? E você vai ter a resposta que o Senhor vai revelar a você, em nome de Jesus. Amém. Se coloque em pé. Isso é algo que nós não podemos de forma alguma permitir em nossas vidas. É a atuação do Espírito Eterno. Porque ele vem para bloquear, impedir que nós cheguemos naquilo que Deus quer. E eu creio que nós estamos entrando num novo nível, é um tempo de aceleração. Aquilo que era para ser alcançado em um ano, será alcançado em 6 meses. Aquilo que ia ser alcançado em 6 meses, será em 3 meses. O que eu alcançaria em 3 meses, em 1 mês. Em 1 mês e 1 dia. São tempos de aceleração na igreja. Agora, o espírito de atraso muitas vezes se levanta, impede que a gente esteja avançando, e nós não podemos permitir isso de maneira nenhuma. Não sei se você já estudou profundamente o livro de Josué. Tem algo muito importante ali, no começo do livro e no final. No comecinho do livro, quando o Senhor se manifesta a Josué, é dito a Josué o seguinte, olha, toda essa terra aqui é de vocês, será vossa. Essa terra é do povo. E fez com que Josué olhasse todinha a terra. Tinha sido dado como herança. Agora, quando Josué estava velhinho já, o Senhor se manifesta novamente e diz, vos dei toda essa terra, mas ainda fica muita terra a ser possuída. O que significa isso?
receberam a promessa de Deus, algo por direito, deveriam avançar, não permitir atrasos. No entanto, no final da vida dele, muita terra não foi conquistada. Agora pense, quantas promessas Deus tem colocado na tua presença? São tuas. Quantos anos de vida cristã você tem? Essas promessas já se concretizaram na tua vida? Existem 3 momentos que são de extrema importância na nossa vida. O primeiro deles é quando você nasce, quando você vem a esse mundo. E você sabia que quando você nasce, Deus já coloca uma semente de propósito na tua vida? Você já vem essa terra com destino profético. Agora, esse destino só vai descobrir a partir de uma segunda experiência, um segundo momento. É o dia que você abre o coração e recebe Jesus. E quando você recebe Jesus, você vai descobrir que você não está por acaso aqui nessa terra. Você não veio por uma mera causalidade, não. Você tem um plano, e designou um propósito na tua vida. Então, 3 momentos importantes. O dia que eu nasci, há uma semente de propósito. O dia que eu recebo Jesus, essa semente é avivada. E o terceiro dia, quando eu descubro que eu tenho um propósito aqui na terra. Isso é muito importante. Deus trabalha com propósitos. Cada um de vocês que estão aqui tem um destino. O diabo não trabalha com propósitos. O diabo não tem destino, ele não tem firmeza. Você lembra quando Satanás se apresentou diante do Senhor? E o Senhor pergunta: de onde vens? Qual foi a resposta dele? Venho de rodear a terra e passear por ela. Rodear, vivendo em círculo. Deus não quer que você viva em círculo. Viver em círculo é o que vem de Satanás. Passear pela terra significa que não tem uma firmeza, não tem um lugar, não tem um propósito. Vive de tentativa, vagando. E é assim que Satanás age. Agora você tem um senso de destino. Nós sabemos, Jesus diz assim: eu sei de onde vim e para onde vou. O cristão sabe de onde ele vem, a natureza que ele tem, e sabe para onde vai. Diga ao seu vizinho: você faz parte de um povo de destino. Nós não vamos viver andando para lá e para cá de tentativas, não. Teremos firmeza, revelação daquilo que Deus quer para a nossa vida. E não vamos permitir de maneira nenhuma que atrasos e embaraços venham para tentar nos tirar do plano daquilo que Deus determinou para cada um de nós. Cada um de nós tem um destino profético. E Deus trabalha com destinos. E nós descobrimos isso quando começamos a caminhar com Jesus. Esse ano para nós é muito importante. 2026, a palavra que o Senhor nos deu aqui de maneira profética. Um ano para movermos no sobrenatural. E continuar a nos mover. Deus tem coisas extraordinárias para você, para a tua casa, para os teus filhos. Em nome de Jesus, coloque a tua mão no teu coração e vamos orar. Pai da glória, nessa manhã nós colocamos diante de Ti, Pai. Senhor, venha despertar em cada coração aqui o espírito de guerreiro, Pai. O espírito de guerrear. A Tua palavra declara que nós conquistamos as coisas pela força. Até o dia de hoje você faz violência, Senhor, para entrar no Teu reino. E eu quero quebrar em nome de Jesus, dou a palavra de ordem agora de maneira apostólica, Pai. Todo espírito de atraso é derrubado em nome de Jesus. Toda passividade é desfeita. Coloca seu poder, coloca energia espiritual em cada coração. A Tua palavra diz, Senhor, que os discípulos nos primeiros dias
eles davam testemunho do reino de Deus com grande poder. Nesse ano 2026, um ano de nos mover no sobrenatural, Pai. Leva cada vida aqui a mover com grande poder. Que vidas sejam alcançadas. Pai, levanta as tuas poderosas mãos para que sinais, curas, milagres sejam operados nessa casa. Não através da liderança, mas cada vida, Pai. As pessoas que estão em casa hoje, Pai, sejam impactadas. Em nome de Jesus, por essa palavra dessa manhã, sejam levantadas em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que somos um povo com destino. Há uma semente de destino profético aqui em cada coração. Chamamos a existência nessa manhã todo o propósito, todo o plano do Senhor já determinado nos corações, que venha a luz. Chamamos a existência em nome de Jesus, aquele que chama as coisas que não são como se já fossem, e nós invocamos o teu nome nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, que o potencial colocado em cada vida venha para fora, Pai. Todo atraso, todo embaraço, toda porta fechada que seja aberta. Para ti, ó Pai, não há portas fechadas, porque tu é aquele, Senhor, que tem a chave de Davi nas mãos. Aquele que fecha e ninguém abre, mas também que abre e ninguém fecha. E nessa manhã nós declaramos que sejam fechadas as portas que não vêm de ti. Se o inimigo está tentando trazer embaraço, confusão, abrindo uma porta na qual o Senhor não está, que seja fechada em nome de Jesus. E abre as portas já determinadas pelo Senhor. E que cada um possa entrar pelo caminho que o Senhor estabeleceu. Não haverá de maneira nenhuma portas fortificadas de ferro, nem portas fortificadas de bronze, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor, declaramos isso. Aleluia, levante a tua voz, vamos adorar o Senhor com a canção aqui, terminando esse tempo, em nome de Jesus.